Olá, pessoal! Hoje eu vou comentar com vocês o texto Alguns tipos de caráter elucidados pelo trabalho psicanalítico. É um texto de 1916, está nas Obras Completas do Freud, no volume 14. Tá? Nesse texto, então, Freud começa dizendo assim: quando o psicanalista leva a cabo o tratamento psicanalítico de um neurótico, seu interesse, de modo algum, se dirige em primeiro lugar ao caráter deste. Muito mais lhe interessa averiguar o significado dos seus sintomas, as moções pulsionais que se ocultam por detrás desse sintoma e a satisfação que o paciente obtém desse sintoma. Então, o caráter aqui deve ser entendido como traços de caráter, como características, tá? Então, isso interessa menos um psicanalista, Freud vai dizer. Entretanto, Freud, que nunca negligenciou o tema da resistência, né? Que tem a ver com o recalque, a resistência está sempre relacionada com o recalque. Os pacientes resistem ao tratamento psicanalítico porque resistem a saber da verdade sobre seu sintoma, né? Freud, que nunca negligenciou isso, diz então aqui que tem 3 traços de caráter que são resistências, que funcionam como resistências ao progresso de uma análise, né? O primeiro traço de caráter que Freud vai colocar é o que ele chama as exceções, né? Ele começa o texto aqui, esse tópico 1, que são as exceções, dizendo assim, fazendo uma diferença entre o que é um adulto e uma criança. E ele vai dizer que um adulto é alguém em cuja dinâmica psíquica se sobrepõe o princípio da realidade, enquanto uma criança é um sujeito em cuja dinâmica psíquica se sobrepõe o princípio do prazer. Mas apesar de fazer essa diferenciação, logo embaixo ele traz um trecho belíssimo, um trecho maravilhoso, né? Como muitas coisas que Freud escreve. Ele vai dizer assim: junto à pressão de urgência da vida, é o amor o grande pedagogo. E o homem inacabado é movido pelo amor daqueles que lhe são próximos, a ter em conta os mandamentos dessa urgência e a salvar-se dos castigos de sua transgressão. Então aqui Freud, ao meu ver, está falando da pulsão de vida e do amor como grande pedagogo. Achei belíssimo. Mas o que eu queria ressaltar aqui é isso que ele traz, essa expressão homem inacabado, que ele pegou lá do Shakespeare e a gente vai ver em seguida. Para dizer assim, todos somos homens e mulheres, seres humanos inacabados, né? A todos nós falta muitas coisas. Todos nós somos desafortunados em alguma medida, inacabados e em processo, né? Vivendo desse modo, em processo de ir atrás dos objetos do nosso desejo, na esperança que isso nos preencha mais um pouco, mas isso nunca acontece, como a gente sabe, né? Então, essa expressão homem inacabado ele tira lá do Shakespeare, que é de quem ele pega o exemplo para dizer desse traço de personalidade que ele chama as exceções, né? Então, ele pega o exemplo da peça Ricardo III do Shakespeare. Ele vai dizer assim, o Ricardo III, antes de ser coroado, diz o seguinte: mas eu, que não fui feito para os esportes, nem para cortejar um amoroso espelho, eu, que com minha impressão grosseira careço de amável majestade para pavonear-me ante uma mulher, eu, que não tenho uma bela proporção, despojado dos encantos da natureza, deforme, inacabado, enviado antes do tempo ao mundo que respira, meio terminado, mancando, sem graça. Eu, pois, que não posso atuar como um amante, estou resolvido a atuar como um vilão. Ele diz aqui. Aí Freud, explicando isso que nos traz Shakespeare no personagem, né, do Ricardo III, diz assim, Freud diz:
A natureza cometeu comigo uma grave injustiça, negando-me a bela figura que faz dos homens serem amados. A vida me deve um ressarcimento, que eu tomarei. Tenho direito a ser uma exceção e passar por cima das regras que detêm os outros. Veja só, aqui então Freud coloca, esse é um tipo de personalidade, um tipo de traço de caráter que traz resistência em uma análise, que é as pessoas que se colocam como exceções. É claro que existem pessoas que passaram por verdadeiros horrores, que viram o horror de frente, né? É óbvio, e outras nem tanto. O que Freud quer dizer aqui é que por natureza todos somos desafortunados, todos mancamos, todos somos inacabados, né? Que isso não é uma exceção. O outro traço aqui de caráter apontado por Freud é assim: os que fracassam quando triunfam. Ele vai dizer assim, que ele percebe que algumas pessoas, na experiência clínica dele, que algumas pessoas adoecem justamente quando alcançam um desejo. E ainda mais um desejo que elas lutaram muito, que elas desejaram demais, né, que elas fizeram muitas coisas para obter esse objeto desejado, essa coisa que elas queriam. Justamente quando elas alcançam, quando elas conseguem, elas adoecem. E aí Freud vai tentar nos dizer por quê, né? Por que isso acontece, né? E aí ele traz novamente um exemplo de Shakespeare, mas agora da peça Macbeth. Então, Macbeth era um general muito importante, um general vitorioso, que recebe um presságio, um tipo de premonição, de que ele seria o rei. E quando ele volta então da guerra, ele conta isso à sua esposa, a Lady Macbeth, que o incentiva então a matar o rei para tomar esse lugar, que ela diz que de direito é dele, né? Depois do ato consumado, o que acontece com ambos, né? Nas palavras do Freud. Ele, o general que agora é rei, se torna uma fera desenfreada que fica lavando as mãos para ver se tira o sangue das mãos, né? De tantas pessoas que ele matou. E ela alucina e se suicida. Freud se pergunta por quê? Já que eles tinham conseguido, né, o que eles queriam. Por que eles adoecem desse jeito? Principalmente ela, né, aqui. E aí Freud vai dizer que eles adoecem por consciência de culpa, por sentimentos de culpa. E aí Freud vai dizer o seguinte: onde se fundamenta a culpa humana? É claro que a culpa se fundamenta, nesse caso específico, nas infâmias que os dois cometeram para chegar no lugar onde eles queriam. Então, existe o sentimento de culpa que os seres humanos têm porque cometeram erros, faltas para conseguir o que queriam. Então, ok, existe esse sentimento de culpa. Porém, existe também o sentimento de culpa do nosso infantil, mais especificamente do complexo de Édipo. Essa experiência que funda o ser humano, que estrutura o ser humano, que humaniza, né? Que nos humaniza. O final dessa experiência, que é super complexa, cheia de nuances, o final dessa experiência é a existência de duas regras importantíssimas, que é: não pode matar o pai, então é uma regra contra o parricídio, e o incesto é proibido, né? São as duas regras fundamentais aí, que são resultados do final do complexo de Édipo, lá no nosso infantil, né? Então, essas regras que existem lá da infância, e Freud vai dizer assim, porque ele se pergunta aqui em Macbeth, por que eles adoecem, né? E ele responde que é a culpa, mas ele também retoma uma frase da Lady Macbeth, que ela diz assim: o rei tinha feições paternas, né?
Então ela vai dizer assim, o que isso significa? É um pai, simbolicamente é um pai que foi morto, né? Pelos dois, assim, né? Então, essas culpas do Édipo, que é essa experiência super complexa e difícil pela qual o ser humano passa e que dá origem a isso que na psicanálise a gente chama de infantil, o Édipo é carregado de culpas, né? E alcançar um desejo pode suscitar, pode reviver no ser humano alguma coisa lá do Édipo, pode remeter o ser humano, o homem, a mulher, os seres humanos de modo geral, a alguma coisa lá do Édipo que lhe traz culpa, né? E como que a gente consegue elaborar, reformular, repensar essas culpas com uma análise, né? Então, aqui no final desse texto, dessa parte do texto, Freud vai dizer assim: o trabalho psicanalítico ensina que as forças da consciência moral que levam a contrair a enfermidade pelo triunfo, que levam as pessoas a ficarem doentes quando triunfam, e não como é corrente pela frustração, elas estão alicerçadas no complexo de Édipo, na relação com o pai e com a mãe, como quiçá acontece com a consciência de culpa de modo geral, né? É isso que Freud diz aqui. O terceiro traço que Freud aponta é os que delinquem por consciência de culpa. Os delinquentes por consciência de culpa, ou talvez em algumas traduções, os criminosos por consciência de culpa. Freud vai dizer que é bem comum a gente ouvir na clínica as pessoas contando sobre sua juventude, na época que eram adolescentes, e que cometeram faltas, crimes, né? Algumas coisas que são moralmente erradas. E Freud diz isso é muito comum, né? E é muito comum que essas pessoas que cometeram essas faltas lá na adolescência se tornem adultos muito decentes, né? Porém, existem as pessoas, Freud vai dizer, que cometem um mal feito, que consumam um ato errado, moralmente errado ou criminoso, sobretudo porque esses atos eram proibidos e porque a sua execução ia munida de certo alívio psicológico para o malfeitor. Este sofria de uma consciência de culpa que pressionava, de origem desconhecida, e depois de cometer uma falta, essa pressão se aliviava. Pelo menos a consciência de culpa ficava ocupada de algum modo, tá? Então, são pessoas que têm uma consciência de culpa muito forte, que pressionam o sujeito, que eles não conseguem entender por quê. Por que não conseguem? Porque está lá alicerçada no Édipo essa culpa, e porque a gente recalca isso, então eles não conseguem entender, e aí cometem um crime para preencher esse vazio, né? Esse vazio dessa consciência de culpa que não se sabe por quê. E aí Freud vai dizer que isso também é observável na infância, né? Que é comum a gente ver crianças que se tornam rebeldes para provocar um castigo. E quando elas são castigadas, elas ficam calmas e satisfeitas, né? Então, Freud diz isso aqui. Então, ele vai dizer assim aqui no final. No que diz respeito aos delinquentes adultos, é preciso excluir, sem dúvida, todos aqueles que cometem delitos sem sentimento de culpa. Por quê? Porque não desenvolveram inibições morais, né? Que é comum, que isso é o mais comum, desenvolver inibições morais. Então, tem aqueles que não desenvolveram essas inibições morais, mas a maioria dos outros delinquentes, Freud vai dizer, aqueles para os quais, em verdade, foi feitos os códigos punitivos, uma motivação assim, que é a consciência de culpa, uma culpa terrível que o sujeito precisa preencher, uma motivação assim de seus delitos
muito bem poderia entrar em conta, iluminar muitos pontos escuros da psicologia do delinquente e proporcionar à punição um novo fundamento psicológico. É isso então. Até mais.